paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui para mais um Você Pode. E eu quero convidar você a já preparar o teu coração, porque o negócio aqui vai ser sério. Iniciamos o ano já com certeza com o pé direito, a fé em movimento e as mãos do Todo-Poderoso ao nosso favor. E é por isso que nós estamos aqui. Com certeza, o nosso convidado de honra já preparou todas as coisas para que 2026 seja um ano de honra, um ano em que nós venhamos abundar e ver promessas do Senhor se cumprir em nossas vidas. Chama o amigo, chama a família, acorda quem estiver dormindo, porque o testemunho de hoje vai ser babado. Você que não crê em milagre, eu sinto muito, tu caiu no canal errado. Mas você que acredita no sobrenatural, no poder de Deus, sente aí, menino. Pega um lenço, pega uma xícara de café e acompanhe até o final, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai te impulsionar a se levantar e reagir, porque eu não sei se você lembra, mas a sua decisão muda histórias. A nossa convidada, ela é professora de educação infantil e ensino fundamental, é cabeleireira e está cursando faculdade de odontologia. Risa Cavalcante, olha o nome, olha só o nome da figura. Risa Cavalcante tem 42 anos e vai compartilhar um testemunho de milagre. De que maneira a fé se move em nós? De formas diferentes. E uma oração com fé e um pedido ousado trouxe à Risa marcas de dias de luta, mas a mesma fé também fez com que ela permanecesse firme. E tão firme que hoje ela vai contar como Deus operou o sobrenatural. Então, com muita alegria, com muito carinho, eu quero receber aqui Risa Cavalcante. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tu é bem-vinda. Fique à vontade para se apresentar. A paz do Senhor, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre tua casa. E que tudo que leva o teu nome seja abençoado no poder do nome de Jesus. Como a pastora Muriel já mencionou aqui, tenho 42 anos, sou pernambucana, filho de nordestino, né, casal nordestino. E eu digo para todas as pessoas que você gerar um milagre, você é espremido, você é prensado por Deus. Mas lá na frente você começa a compreender o propósito de tudo que você viveu é para que outras vidas sejam alcançadas. E eu espero que esse testemunho que o Senhor me fez gerar alcance a tua vida e que você entenda que nada é impossível para Deus. Amém, meu Deus. Eu estava ouvindo hoje, né? E eu me arrepiava o tempo todo e eu dizia, meu Deus. E pelo que eu entendi, era só um resumo, né? Não era nem o testemunho completo. Eu quero começar perguntando aqui para você. Eu defino essa pergunta muito importante, porque a nossa infância é um momento da nossa vida que molda a gente, sabe? Que prepara a gente para o futuro. Então, todo convidado que vem aqui, eu pergunto como que foi a infância, como que foi a convivência com o pai, com a mãe, você tem mais irmãos, se passou dificuldade, sabe? Se o casamento dos pais tiveram... porque a gente sabe, né, enfim, que não é fácil, mas se teve ruptura entre eles, qual é as marcas que você traz da tua infância, aquelas histórias que é gostoso de lembrar, né? Às vezes um cheiro, às vezes um perfume que te remete lá àquele momento da sua vida. E eu quero começar conhecendo essa parte aí da tua história. Conta pra gente. Então, nós somos em 5, né, 4 mulheres e um homem. Inclusive um grande homem de Deus, Robson Cavalcante, Glória ministra a Deus. maravilhosamente bem, né? Porque meu irmão não. E as minhas irmãs também, todas somos criadas no berço, num lar evangélico, né? Acho que eu tinha por volta de 7 anos,
Meu pai sofreu um acidente, morávamos todos numa casa apertadinha. Meu pai sofreu um acidente e, através desse acidente, nós passamos muito aperto, sabe? De ter que receber ajuda de outras pessoas, porque só ele era o provedor, né? Minha mãe pagava aluguel. E aí o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor sempre proveu no nosso lar. E após esse período, minha mãe teve meu irmão, Robson, que foi desenganado pela medicina. Nossa. E através dessa situação, ela conheceu Jesus. E aí onde o Senhor operou um grande milagre, porque o médico naquela época mandava assim, leva para casa para morrer em casa, né? Não tinha mais cura, não tinha mais recurso no hospital. E minha mãe conheceu Jesus através dessa enfermidade do meu irmão. Já tinha ido em benzedeira, que antigamente tinha muito isso, né? Benzer, ela era para benzer. E aí ela conheceu Jesus e nós fomos criadas na igreja. Era círculo de oração, era escola bíblica, era ensaio. Tem círculo de oração em tal lugar. Nós íamos a pé, não tinha negócio de Uber. Sim. Hoje é muito confortável você ir para a igreja. Você não tem dinheiro para ir todo mundo, vamos rachar, todo mundo divide. Antigamente você ia a pé, no sol quente, na chuva. E como era gostoso. Nós somos criadas dessa forma, dentro da igreja. Nunca me desviei. Obviamente, nós temos tempo de cansaço, de ficar em casa, de ficar parada, mas falar eu conheci o mundo, nunca conheci. Que bom, que bom. Então, você foi ali preparada da melhor maneira, né? Porque tendo a palavra de Deus como bússola, é mais do que fundamental, né, para nossas vidas. Então, era legal a convivência, vocês eram muito família. Sim. Hoje, chovendo, né, você falando se era da convivência de família, nessa época de chuva, assim, nós saíamos para tomar o banho de chuva. Ah, que gostoso. Os irmãos, e a nossa rua alagava. Falava, mãe, eu vou ajudar fulano, o vizinho estava alagado. Mentira, a gente ia tomar banho na goteira do cano e ficava nos vizinhos. Tomava banho e chegava, cacete comia, filha. Era minha mãe batia. Eu já falei que não é para sair na chuva, a gente foi ajudar fulano. Não estava ajudando nada, porque eu estava vendo tudo. Olha só, mas era bom demais. Nós ficávamos tomando banho de chuva e depois ela, tipo assim, ela falou, eu vou deixar eles terem a infância. Aí passou a fazer bolinho de chuva quando nós chegávamos todo encharcado. Fazia aquele bolinho de chuva após um banho de chuva e era gostoso, sim. Graças a Deus, meus pais nunca se separaram. A gente sabe que a convivência de um casamento é muito complicada, porque são personalidades diferentes e você tem que fazer dar certo. Você tem que abrir mão de algumas coisas para fazer dar certo. Verdade. Não teve ruptura, graças a Deus. Eles têm acho que tem quase 30 anos aí de casamento e sempre dentro de casa. Nós brincávamos na rua de casa, mas era muito os quatro. Depois veio a minha última irmã, Rayane, né, que é a caçula, mas eram os quatro dentro de casa. Quando nós não estávamos dentro de casa, estávamos na escola ou na igreja, mas era sempre juntos. Sempre juntos. Legal. Você é a mais velha do meio? Sou a mais velha. Olha aí que beleza. Aí a mais velha levava todo mundo para ir tomar banho lá, viu, mãe? Quando começava a chover, a gente falava, quando começar a encher, a gente fala que vai ajudar os vizinhos por causa da enchente, que toda a casa alagava. A gente não entrava em nenhuma casa para ajudar ninguém. A gente ficava nas goteiras. Aí, nossa, amava. Mas tu é aquela irmã mais velha que usava os irmãos mais novos para pedir, para ir na frente? Depois não, eu ia e levava mesmo? Eles. Aí eu mandava. Aí só que apanhava todo mundo também. Ai, não era legal. Mas é muito bom, né? Crescer com isso. E é uma coisa que, infelizmente, nem todo mundo tem. É verdade. É um privilégio que nem todo mundo tem. E é bom a gente poder repassar, né? Aquilo que a gente absorveu lá atrás, as experiências, né? Deu certo para o pai, para a mãe. Às vezes Deus quer tratar diferente com a gente, né? Mas aquilo que é bom, aquilo que a gente colhe de bom, a gente quer repassar adiante e graças a Deus por isso. Eu te acompanho, né, nas redes sociais, eu percebo que, porque além de tudo, né, minha gente, cabeleireira, professora, dentista, ela é assim a Severina, né? Eu acompanho ela, os seus vídeos louvando, tá? Porque a pessoa, né?
Tá bom, né, Deus? Tá bom, então. E eu percebo que você tem uma ousadia, uma graça. E eu admiro muito as mulheres que são usadas assim, desse jeito. Esse negócio de competição aí, minha gente, é besteira, viu? Até porque não é fácil, né, servir Uhum. e ministrar com uma ousadia dessa. Porque quem tem até aquela música, né, que o hino que canta, né, só vê as fotos que a gente posta, Verdade. mas por trás dos bastidores passa muitas coisas. Verdade. Ainda na sua infância, você desenvolveu esse chamado, esse ministério do louvor, ou foi descobrir depois? Desde criança. Olha que beleza. Eu tenho 2 tios muito queridos que eles me levavam para o Pernambuco para cantar. Olha, Nas igrejas, em Pernambuco, e em São Paulo também. Eles me acompanhavam. Eles faziam agenda para mim. Meu tio olha. Isaías, meu tio Ademir. Era disco, começava por disco, né? Aqueles Aham. de vinil. E lançava, tinha lançamento, ele me dava o disco e a fita, que era o playback. E era Olha. uma agonia para aprender, porque você errou a palavra, volta no dedinho, volta na Gente, caneta. caneta. E quando enganchava aquele trem que você... Ah, enganchou. Olha, hoje a pessoa. Hoje vocês estão com a Com a faca e o queijo, uma facilidade. facilidade. Mas desde criança, eu continuo pequena, né, gente? Cá para nós, deixa abaixo, 1,5 m ali, né, forçado. Então, imagina eu criança, eu tinha que subir em cima de cadeiras para as pessoas da igreja. Antigamente os altares eles eram fechados, Aham. né? Então eu tinha que subir em cima de cadeira para que as pessoas me enxergassem para cantar. E Olha desde só. pequenininha, o Senhor Que me bom. chamou no ministério da adoração. Você viveu alguma experiência espiritual ainda quando criança? Muitas. O Senhor me dava revelação desde criança. Eu estava aqui e o Senhor me mostrava algo de alguém em outro estado. Meu Deus, eu Quando eu creio. chegava lá, eu via toda a pessoa e o que Deus me mostrou eu falava a ela. Meu Deus. E aí eu entregava. Muitas pessoas, por ser uma criança, não acreditavam, mas quando o Senhor me dava o privilégio de voltar no local e ver acontecer o que Ele me revelara há tempos atrás. Meu Deus, eu creio. E desde criança, eu gostava de orar de madrugada. Antigamente Uhum. tinha a rádio Atalaia, não sei se você conheceu. Eu sou um pouco também, assim, jovem da Gente, primeira remessa. eu já falei a minha idade, então. E eu gostava de orar com o Hermes Macedo, o pastor Uhum. Roberto, José Roberto. Então, meia-noite eu dobrava o joelho para orar, todos os dias. E o Senhor começou a me moldar desde criança. Ele me dava revelação e eu tinha medo, porque eu ficava com medo de ser coisas da minha cabeça. E até hoje eu tenho muito temor naquilo que eu digo, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu não sou aquela pessoa de pegar o microfone e sair entregando revelação, profecia, mas no secreto o Senhor me mostra, eu converso, eu chamo a pessoa de canto e eu falo que Deus me ordenou falar. Sim. Muita coisa em sonho também, o Senhor sempre me mostrou coisa em sonho. Meu Deus. Sempre tive Mulher, experiência com não, o Senhor. Deus me dá uns sonhos também que às vezes Eu tenho medo eu tenho medo de sonhar. Aí chega, eu fiquei arrepiada desse lado aqui. Meu Deus do céu, eu também. Gente, é real isso aqui. É real. E eu creio muito. Eu creio muito, muito, muito mesmo. A forma com que Deus fala, por que a gente sente medo? Porque é tão profundo que a nossa mente natural, gente, ela não alcança. Não. Então é por isso que a gente tem medo. Nossa, meu Deus do céu. Tem gente que não acredita, mas o Senhor, José. Opa. Tanto que eu acordava e falava, gente, eu tive o sonho mesmo. Ela falava, lá vem José. Pronto, me chamam No também. café, já vem José. Mas quando acontecia, nossa, Meu ela Deus. sonhou. Foi. Ai, gente, Era o muito negócio assim. E eu acho lindo. Só que também é pesado, né? Mas glória a Deus, né? Que Deus achou graça em você para te usar dessa forma. E como que foi assim os conflitos na sua mocidade? Porque eu escuto tantas pessoas falar, jovem não tem problema, não paga boleto, porque o povo pensa que problema é só pagar boleto, né? Ai, mas, gente, é bem complicado, né? Às vezes a gente servir a Jesus sendo jovem e muitas das vezes em um lar
desestruturado, muitas das vezes se sentindo sozinha. E qual foi os conflitos assim na sua mocidade que você atravessou, que você falou assim, dou conta não, vou sair viva daqui não agora? Olha, os conflitos começaram na minha vida adulta, na verdade. Sério? Quando jovem, eu sempre fui dedicada à igreja. Uhum. E eu gostava muito de trabalhar. Eu sempre trabalhei com jovens, com adolescentes. E trabalhava, e o meu prazer era pegar o meu salário, quando era época de congresso, comprar roupa para quem não tinha Uhum. Ah, condições. Eu tinha uma bicicleta e eu morava ali no Quêmio, né? Tinha uma loja do irmão Ederaldo, em Poá. Quantas vezes eu falava que a gente comprava tecido para fazer roupa? Não era sei lá no antigamente era Brás, assim, em era. tal loja e fazer aquela confecção. Não, você comprava o tecido e tinha a costureira que fazia nas suas medidas ali. Então, meu prazer era pegar aquela bicicleta naquele sol, chegar em Poá, comprar o tecido de alguém para fazer a roupa. Então, os meus conflitos começaram na minha vida adulta, mas na minha juventude foi tranquilo. Eu sempre servi ao Senhor com muita alegria, sempre Uhum. fui muito assídua na obra, sempre me doei aos trabalhos. Isso não é mérito meu, gente. Sim. Isso é para a glória e honra do Senhor. Amém. Trabalhar para o Senhor, você tem que, além do chamado, você tem que ter prazer para servir o reino. E o meu prazer é servir o Senhor, desde sempre. Então, a minha juventude ela foi bem tranquila, graças a Ai, Deus. graças a Deus, né, por isso. Nunca tive vontade de eu vou me desviar e não aguento, não suporto. Não. E isso também é para poucos. Também é. Porque eu lembro que, na verdade, né, eu nem, não cresci em um lar cristão. Minha família, a minha avó, a mãe do meu pai, ela ia para a Universal. Aí a gente saía correndo atrás dela, mas porque a gente ia para a escolinha, né? Nunca para participar de culto. Então a gente não cresceu com esse modelo de uma vida cristã. Quando eu conheci Jesus com 17 anos, aí depois eu me afastei, foi bem complicado, né? E se a gente acha que já foi marcado na primeira fase, quando a gente se afasta, meu Deus do céu, aí é que o barato fica louco mesmo, porque a gente pensa que tinha, já sofri, aí a gente vai ver depois, né? Mas graças a Deus o Senhor nos deu graça. Eu tô doidinha para entrar aqui no assunto que me fez me arrepiar, né? No seu testemunho você falou que você tinha dificuldade para engravidar. Na verdade, você não podia engravidar, né? Não podia. Você recebeu esse diagnóstico de que você, né, tinha ali a dificuldade, né, e não podia engravidar. Sim. Já fala para a gente, minha filha, porque, gente, meu Deus. Então, eu casei aos 19 e até então nem pensava em ser mãe. Eu queria fazer faculdade, terminar para ser professora e tudo. E depois começou a me bater aquela vontade de ter um filho. Quero engravidar, e eu não conseguia. Foram 4 anos e meio. Eu não conseguia engravidar. Fazia vários testes, tinha gravidez psicológica, toda a sensação, leite na mama, barriga crescida, mexia, mas era tudo emocional, tudo psicológico. E aquilo me entristecia muito. E na época, o pai da minha filha, ele tinha tido um filho com a outra mulher e eu não sabia. Nossa. Eu descobri depois. E toda vez que eu via aquela criança, me doía, porque eu falava, eu não tenho filho dele, e ela tem. E aquilo me doía. E aí, várias tentativas e frustrações e decepções. E até que um dia eu desisti de ser mãe. Eu falei, eu não quero mais sonhar em ser mãe, porque todo mês eu fazia teste. E aquilo me frustrava de uma forma que eu disse, eu não quero mais ser mãe. E eu já ouvi a Camila Barros dizer várias vezes, tem sonhos que você diz, eu não quero mais, mas no fundo você quer. Você diz, eu não quero mais, porque a frustração está no nível tão elevado que você diz, eu não quero mais sonhar, para que aquela dor diminua. Mas, na verdade, você quer sim. É o teu sonho. E eu disse que eu não queria mais. E
Veio uma irmã lá do Paraná, para casa da minha mãe, e ela olhou para mim na mesa, na hora do jantar, e falou assim: vou eu fazer dentro de ti um grande milagre. Meu Deus. Eu vou gerar. Antes dela terminar a profecia, eu ri, como Sara. E eu disse: irmã, eu não posso ser mãe. Por quê? Eu disse: eu não posso. Porque de tanta frustração de nunca engravidar, eu fui ao médico. Chegando lá, foram feitos vários exames. Eu fui diagnosticada como útero retrovertido, quando a ponta, além de ser emborcado, ele é virado a ponta de trás para frente, de frente para trás, e os 2 ovários policísticos. Então, a dificuldade era muito grande. E eu disse: eu não posso gerar. Aí ela falou assim: você não está entendendo. Não sou eu, é o Senhor Jeová. Conte os dias. Passaram-se 3 meses. Eu passando muito mal. Como eu tenho gastrite, eu tinha gastrite, então eu falei: estou passando mal, deve ser minha alimentação, aquela coisa toda. Só que eu comecei a perder peso, porque eu não comia mais. E aí eu falei: meu Deus, eu devo estar com câncer, eu preciso estar com doença em fase terminal. Antes de ir ao médico, pela última vez, mais uma vez, eu vou fazer o teste. Eu já sei que não vai dar nada, eu só quero para desencargo. Quando deu positivo, nem eu acreditei que deu positivo. Eu falei: eu grávida? Como? Sabe quando você fica assim, ó? Incrédula. Incrédula. E aí, eu falei: eu grávida. Aí chamei o pai da minha filha, na época éramos casados. Eu contei para ele, ele também não acreditou. Os 2 ficaram assim, como quem sonha. E aí começou meu processo, porque o médico pediu para eu fazer repouso. E eu, sempre muito ativa, trabalhava em 2 empregos. Nossa. E eu precisava construir minha casa, estava em fase de construção da minha casa, né, que hoje eu moro. E eu falei: eu não posso parar de trabalhar, Senhor. Se o Senhor fez gerar, o Senhor vai cuidar até o final. E continuei trabalhando. Mas sempre ali, com medo de perder. Mas quando o Senhor promete, você não perde a promessa. Sim, Se é Ele que verdade. prometeu, Ele cuida até o final e de todos os Amém. detalhes. E aí, depois que ela nasceu, foi quando começou meu processo da enfermidade. Eu estava num culto e o irmão estava contando testemunho de milagre. Ele até cantava esse pedaço de louvor várias vezes. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu falei: esse irmão não para de cantar toda hora cantando esse pedaço. Isso foi numa terça. Na sexta-feira começou meu processo do milagre, para o milagre chegar. Eu lembro que nós estávamos numa agência de carro, quando minha mãe ligou e disse: a Ellen está ficando roxa, gelada, suando frio e gemendo. Volta para casa. Vem aqui, eu não sei mais o que fazer. Eu dei vários chás de camomila, como se ela tivesse com gases, né? Com cólica intestinal. E aí nós fomos para casa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava totalmente diferente. Ela tinha quanto tempo de vida? 2 meses. Meu Deus, um bebezinho. Tinha 2 dias que ela tinha tomado uma injeção no posto. Uma vacina, na verdade. Rotavírus. Essa vacina causou uma invaginação intestinal dentro dela e ela começou a evacuar sangue. Meu Deus. Isso foi à tarde. Nós levamos para o hospital. Passei por 2 hospitais, porque ela tinha convênio, mas como ela tinha só 2 meses, tinha tal carência. Hoje eu agiria de outra forma, iria atrás dos direitos, mas sim, inexperiente, na agonia de alguém socorrer minha filha, eu levei no outro hospital, ela com hemorragia, e o médico olhou para mim e falou: leva para casa, mãe, e dá soro. Eu falei: mas dá soro em que momento? Quando ela tiver fome, você dá soro. E ao invés de dar mamar, você dá soro para ela. Vai eu para a farmácia comprar o tal soro, e ela vomitava o soro e hemorragia, vomitava hemorragia, vomitava hemorragia. Quando deu 4h30 da manhã, ela virando os olhos no meu colo, porque o dia inteiro só vomitando e tendo hemorragia. Já tinha ido para 2 hospitais. Eu acordei o pai dela e falei: vamos agora para o Hospital Santa Marcelina. E eu falei: Senhor, usa um médico para internar minha filha, porque eu sei que ela precisa de uma internação. Quando eu cheguei no hospital, de madrugada, que a doutora olhou para minha filha, fez assim nos olhos dela, viu que ela estava desidratada, falou: sua filha vai ficar internada, ela precisa de internação urgente. Na sala mesmo já deu um glória, porque eu já tinha feito a oração: Senhor, usa alguém para internar minha filha. E ali começou meu processo. Meu Deus do céu. E qual foi o diagnóstico, assim?
dela. Gente, de verdade mesmo, parece que eu estou ouvindo a primeira vez. Mas eu já ouvi hoje, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, quanto tempo ela ficou internada até vir assim, o diagnóstico? Então, ela ficou internada durante uma semana, tomando medicamento atrás de medicamentos e nada aliviava a dor. Meu A Deus. barriga dela foi inchando. Minha filha chegou no hospital gorda, gorda, das dobras do braço, das pernas, sabe? Quando fica com assadura de criancinha, de tão Sim. gordinha. E em uma semana ela secou, porque ela não comia. Ela só vomitava e tinha hemorragia. E aí os médicos não sabiam o que estava acontecendo, porque fazia exame, não constava nada nos exames. Era como se fosse uma infecção. Mas infecção do quê? E aí, passado uma semana, eu estava almoçando no subsolo de Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Algo dentro de mim falou, volta para o quarto. Ela não está bem. Meu Deus. Eu parei de comer, cortei a comida, subi. Quando eu cheguei lá, ela já estava usando sonda pelo nariz, porque ela já não comia nada, então o líquido que entrava pela sonda no nariz, sonda nasal. E aí ela começou a soltar um líquido verde, que era o suco gástrico, pela sonda, e virando os olhos, e eu comecei a passar muito mal, porque eu não aguentei ver algo que eu quis tanto, que desejei tanto, que eu orei tanto, perder a vida. E fui para casa, aí liguei para alguém, ir para o hospital ficar com ela. Quando eu chego em casa, aliás, antes de chegar em casa, no meio do caminho, uma amiga minha, que foi madrinha do meu casamento, a Fausta, uma mulher que Deus colocou no meu caminho. Deus colocou várias pessoas no meu caminho nesse processo. Ela tinha ficado com a minha filha no hospital, porque na minha família, minha mãe, minhas irmãs, ninguém conseguia ficar, porque todo mundo sabia do que foi gerado, Sim, né? sim. E aí ela ficou. E no meio do caminho, ela ligou para o esposo dela e disse, ela vai ser operada agora. Quando ele disse, o médico vai abrir ela agora e vai operar, ela já estava debilitada, a barriga muito inchada. Então eu falei, não vai aguentar, não tem estrutura. E aí eu cheguei em casa, né, falei para minha mãe o que estava acontecendo, que ela ia passar por uma cirurgia. Nós dobramos o joelho, eu, minhas irmãs, minha mãe, pai dela, esse rapaz, que é o Anderson. Nós dobramos o joelho na sala da minha mãe e começamos a orar, para que Deus usasse a mão do médico. Passado o período da cirurgia, eu voltei para o hospital à noite, cheguei para o doutor, perguntei o que aconteceu. Ele falou assim, olha, ela teve invaginação intestinal. E eu perguntei o que é isso. Ele falou assim, o intestino apodreceu. Ela não tem mais intestino, não existe mais onde passar o canal do cocô, onde fazer a digestão, o preparo para a digestão, não tem mais. Eu falei, e agora? Ele falou assim, agora é com ele, a minha parte eu fiz. E o que restou, friamente ele me disse isso. Meu Deus. O que restou dentro dela foi equivalente a 1 grão de feijão de intestino, impossível ela sobreviver. Virou as costas. Eu batia a minha cabeça na parede do hospital e eu gritava, por que Deus? Por que Deus? Eu esqueci que aquele hospital estava tomado de gente. Eu só batia a minha cabeça na parede e eu gritava, por que Deus? Por que Deus? Me tiraram novamente do hospital e fiquei do lado de fora até me acalmar, quando eu amarrar o bracinho dela, porque a dor era muito intensa. E não tinha mais aonde ter acesso, porque ela não tinha veia, não tinha mais nada para... Então, colocaram na axila dela o acesso e amarraram o bracinho e ver minha filha com 2 meses, com o braço amarrado, ela não poder mexer aquele braço. A gente fica segurando um copo durante algum tempo, não cansa o braço? Imagina você amarrada para tentar segurar o acesso. Era o único lugar que dava para injetar medicamento. E aí a doutora falou assim, mãezinha, nós não temos estrutura para sua filha aqui. Você vai ter que esperar uma vaga de UTI próxima. Eu falei, mas costuma demorar? Ela falou assim, reza. UTI infantil. Quando saiu ao hospital aqui perto, Tiradentes, Santa Marcelina de Tiradentes. Quando a gente chegou, a enfermeira falou assim, você vai aprender a ficar perto de Deus aqui, mãezinha. Eu, na minha inocência, imaginei, ai, que campo lindo, tinha tantas flores pela janela. Eu falei, realmente, aqui vai ser mais gostoso até para orar, vendo essa imagem, as flores. E quando chegou nesse hospital, ela teve que ser levada ao coma induzido, porque ela gritava. Ela era uma bebê que gritava de muita dor. Muita. A dor era muito intensa. Tanto que o médico, depois, ele falou para mim assim,
um adulto não sobrevive à dor que essa criança está sentindo. Meu Deus. E havia várias crianças internadas nessa UTI infantil. E o propósito de Deus ali comigo foi fazer culto. Era os cultos na minha igreja. Terça, quinta, sábado e domingo. O meu altar era a cadeira do hospital. Eu fazia baixinho, eu cantava os louvores da harpa, eu lia a palavra e eu escrevia numa agenda que eu tenho até hoje, tudo que Deus falava pela palavra. Meu Deus. Hoje, dia tal, o Senhor falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, naquela agenda. E eu pregava para as mães. Eu orava pelas crianças, elas tinham alta e a minha filha cada dia pior. Até que um dia, eu esqueci de falar um detalhe muito importante. Enquanto ela estava em Itaquaquecetuba, sem que eu, antes de passar pela cirurgia, porque ela ficou uma semana antes da cirurgia, eu estava orando, porque ninguém descobria o que ela tinha. Eu estava orando em casa, de joelho no quarto, quando um homem entrou no meu quarto. Meu Deus. E ele entrou lentamente, silenciosamente. Eu olhei para trás assim e falei, é ladrão. Ele vai esperar eu terminar de orar para poder, né, dizer que é o assalto. Só que esse homem encostou o pé na parede, ajustou a capa preta, puxou o chapéu, Meu Deus. cruzou os braços e ficou me olhando. Eu de costa, vendo, tentando orar, mas, tipo assim, aquela presença estava me Uma incomodando. opressão. E eu olhei para trás assim, quando eu sinto, o Senhor falou, não é ladrão, é o espírito da morte. Sangue de O Senhor Jesus. tomou meu corpo, eu levantei do joelho, numa Deus. autoridade. Eu tinha 24 anos de idade. Numa autoridade. E eu comecei a falar, espírito da morte, aqui Meu na minha Deus. casa você não reina. E só que ele tomou o meu corpo. E ele me puxava para trás. Ele queria, além da presença dele ser, ela te oprimir, ele tomava as minhas forças física e espiritual. A minha voz era embargada. Porque ele tomava as minhas Meu forças. Deus. E eu comecei a guerrear com ele no braço, Meu Deus. fisicamente e espiritualmente. E eu dizia, espírito da morte, aqui na minha casa você não tem poder. Ia para o quartinho dela, eu ia me rastejando, porque ele me puxava para trás. E eu levantava o mosquiteiro do berço dela e dizia, tá vendo esse berço aqui, Satanás? Meu Deus. Minha filha vai dormir nele. Glória a Deus. Tá vendo essas roupas nessa gaveta? E eu tirava as gavetas. Glória a Deus. Ela vai usar todas essas roupas. Quem me deu ela foi o Senhor. Aleluia. E nela você não toca. Glória a Sai Deus. daquele hospital, espírito da morte. E o pai dela com o olho desse tamanho falando, você não está vendo? Satanás está aqui dentro, abre os teus Meu olhos. Deus. E ele sem entender, e eu abria a janela, abria a porta, falava, sai da minha casa. Sai da minha Meu casa, Deus. espírito da morte. Ele é ousado, é repetitivo. E ele não saía. Meu Deus. Ele começou a tomar as minhas forças. E em pensamento, ao mesmo instante que eu repreendia ele, em pensamento eu falava, Jesus, me dá força, eu estou perdendo as minhas forças. Eu suava, missionária. Eu suava. E eu comecei a orar e falava, sai por onde você entrou, pela brecha que você entrou, você vai sair. E comecei, Meu Deus. eu tive que ir com Satanás até o portão da minha casa, Meu porque Deus. ele era resistente. No outro dia eu fiquei com vergonha dos vizinhos, porque eu gritava. Meu Deus. E abri o portão, abri portão e foi até a calçada expulsando ele. E falei, aqui dentro você não entra mais. Jesus. Passou. Essa madrinha que tinha ficado com a minha filha, me liga. Tá tudo bem? Eu falei, agora tá. Ela falou assim, senta que eu vou te contar o que aconteceu. Meu Deus do Eu falei, céu. pode falar. Ela falou assim, o espírito da morte entrou aqui no quarto e ia levar a Ellen. Enquanto eu cochilava, ela começou a agonizar. Meu Deus. Quando eu ouvi barulho no quarto, só tinha ela e minha filha nesse quarto. Eu abri os olhos e eu vi uma lesma preta, tipo uma lama, que se arrastava de fora para dentro. Quanto mais se aproximava, mais agonizando ela ficava. E quando tomou metade do berço, ela começou a jorrar muito líquido verde, que era o suco gástrico, e os aparelhos apitando. E ela falou, é você, Satanás. Meu Deus. Aqui você não fica.
Quem deu ela para a mãe dela foi Jesus. Ela não podia gerar. E o Senhor deu. Não é você que vai levar. Sai desse berço, larga essa menina, larga esse quarto. E começou a guerrear dentro do hospital. Meu Deus. E ela disse que a lesma, essa lama foi se arrastando, entrou do lado direito. O menino faleceu imediatamente. Uma criança faleceu. E eu quero dizer para você uma coisa. Enquanto o teu joelho estiver dobrado, Satanás não destrói a tua casa, Aleluia. não destrói a tua família, não destrói o teu. O Senhor pode permitir que ele toque, mas ele não tira aquilo que o Senhor te deu, o que é gerado debaixo de oração, o que é gerado debaixo de choro. Satanás não tem o poder de tocar, de levar, de tirar, de arrancar. Se eu não tivesse orando, pastora, naquele momento, a minha filha tinha morrido. Olha o poder da oração. Quando ele entrou no meu quarto, ele entrou para me observar de joelho. Se eu estivesse, eu estava muito cansada, mas se eu não estivesse de joelho, estivesse cedido ao cansaço, a minha filha teria morrido. Meu Deus. E se não tivesse uma mulher de oração no hospital, lá, a morte tinha levado. e isso serve de lição para a gente, por quê? Porque não é todo mundo que tem que estar perto em cenários da nossa vida. A gente precisa aprender a selecionar as pessoas. Né? Então, graças a Deus, que foi alguém também com vida no altar, alguém também que estava posicionada no mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Tanto quanto o físico. O físico existe porque o espiritual existe primeiro. Essa semana, antes da gente voltar, a gente estava em viagem e estava muito calor lá no litoral. Eu vou falar isso aqui agora, a prima vai ouvir, mas, filha, está tudo bem, em nome de Jesus. E não dava a gente para ir para a praia, porque estava muito calor. E aí, o que eu fiz? Eu fui para o quarto, né, do filho, né, do primo lá, do filho da nossa prima lá, porque tem ar-condicionado, né? Falei, não, minha gente, sem condição. Liguei o ar-condicionado e fiquei lá no quarto. E bem fresquinha assim. Aí eu estava virada assim para o meu lado esquerdo, assim, na cama, e eu ouvi a porta abrindo. Meu Deus. Estava tudo apagado, porque por conta de calor a gente nem descansa direito, tudo apagado. E eu assim, olhando o celular, eu ouvi a porta abrindo. Falei, esse é o meu filho, tentando fazer graça, né? Porque quem conhece sabe, né, meu filhinho, uma benção. Falei, é o meu filho tentando fazer graça. E, Risa, eu ouvi os passos. Falei, é o meu filho. Aí eu senti, sabe quando você sente alguém assim, ó, na cama, assim? O peso. Falei, é o meu filho. Porque, foi muito real. Eu só fiz assim, ó. Aí eu, não é meu filho, não é ninguém. Meu Deus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E na hora Deus falou para mim, Satanás quer sugar a tua força vital. Meu Deus. E tem muitas pessoas que não acreditam nesse movimento que o mundo espiritual tem. Enquanto você fala dessa luta que você viveu, porque, gente, Satanás tem poder sim, viu? Tem muito. Ele tem poder de se materializar, com o rosto de alguém, a cara de alguém, de alguma forma, de atuar em lugares. E hospital, a gente sabe que a forma com que ele atua, pessoas, né, padecendo com enfermidade ali. Enfim, então, eu acredito, né, o teu posicionamento fez toda a diferença. E muitas das vezes, quando alguém está enfrentando momentos de guerra, de batalha, gente, porque uma bebezinha com dois meses. 2 meses. O meu milagre, né? O seu milagre. Até porque até então tu não podia. Não podia. Mas no momento, né, em algum momento assim, houve assim da sua fé, de você falar, Deus, não vai, eu acreditei à toa, vou perder. Teve esse picozinho de... Pastora Muriel, eu não tinha uma profecia, eu não tinha revelação de profeta. Meu Deus.
Eu não tinha a voz de Deus. Silêncio total. Silêncio total. Mas eu nunca deixei de crer. Glória a Deus. Você sabe que todo domingo, eu era regente de mocidade, Uhum. e eu ficava doidinha procurando alguém para ficar no hospital com ela para eu poder estar no culto. Eu não perdia um culto. Eu só chorava no meu canto. Uhum. Quando alguém perguntava para mim, como vai a Ellen? Eu falava, tá melhorando. Meu Deus. Cada dia pior. Meu Eu Deus. lembrava daquela mulher que o Senhor perguntava sobre o filho dela, como vai? E ela dizia, vai tudo bem. Eu falava, Senhor, eu estou profetizando, está tudo bem. Só que, na verdade, estava tudo de mal a pior. Meu Deus. Eu pegava a fralda dela, eu lembro que eu descia uma rua, com a fraldinha dela aqui no meu ombro, eu passava o perfume, mamãe bebê, para sentir como se fosse ela. Eu chegava no culto, Meu Deus. eu orava, eu cantava, eu regia, Uhum. e eu não tinha uma palavra, não tinha uma promessa, Meu eu não tinha Deus. nada. Eu não tinha um sinal. Sabe o que eu tinha? Fé e 2 joelhos. Eu nunca deixei de crer que Deus poderia restaurar a vida da minha filha. Mesmo sem sinal, mesmo sem profecia. Hoje em dia, as pessoas, elas precisam de revelação, elas precisam de alguém tirar uma palavra, de profeta. Se você tem 2 joelhos, coloca a tua fé em ação. A Bíblia diz que a tua fé ela pode ser tamanho de um grão de mostarda. Se você colocar ela em ação, o Senhor age. Deus acabou compensando, né? O que teve de silêncio, teve de fé aí dentro de você. E um dia, eu estou no culto, já era um outro culto, minha tia estava com ela, minha tia Vasti. E ela tinha perdido o acesso, que era na virilha, porque ela não tinha onde furar mais. Oh, meu Deus. Quando ela sentia que a enfermeira estava chegando, ela já gemia de longe, para tirar sangue, para colher sangue, para colocar acesso, porque não tinha mais onde furar. Eu contei, foram 60 picadas em uma semana. Meu Deus. Só que eu contei. E aí teve um dia que eu estava no culto e o telefone tocou. Eu falei, morreu. Minha tia está ligando para dizer para eu ir lá. E ela disse assim, olha, levanta a igreja em oração, porque ela perdeu o acesso da virilha e não tem mais onde furar. Ela está gemendo, já não tem mais, já furaram da cabeça, já furaram no pé, já furaram em tudo, não acha mais veia. E ela precisa desse medicamento, que eram os antibióticos. E o NPP, que é um leite que substitui o leite, é tipo um medicamento que substitui o leite materno, né? Só que quando eu subo do banheiro com o telefone ainda na mão, o pastor me chama para cantar. Eita. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu canto primeiro, eu peço oração, o que eu faço? E no meio do trajeto do meu banco para o altar, o Senhor falou assim, canta, porque enquanto você cantar aqui, eu vou dar o acesso lá. Meu Deus. Eu subi, peguei o microfone, como se fosse minha última oportunidade da vida. Eu comecei a cantar, horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Meu Deus. Quando eu cheguei na parte, Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria. Eu comecei a ver como se fosse a igreja inundada numa fumaça. Deus começou a tomar a igreja. E eu sentia, eu cantava e falava, vai lá, Jesus. Vai lá, Senhor, acessa a veia dela. Quando eu terminei de cantar, eu disse, pastor, eu peço que o Senhor coloque a igreja em oração, que a minha filha está numa mesa de cirurgia para ver se encontram um acesso nela, porque só já tinham furado de tudo, então veio um cirurgião para encontrar um acesso. E aí durante a oração, quando terminou a oração, minha tia ligou novamente e eu falei, Jesus, que notícia eu vou receber? Foi quando ela disse que antes de acessar essa veia que poderia dar errado, e o médico deixou bem claro, se algo der errado, ela falece na mesa de cirurgia. Eles não podiam levá-la nem
para uma sala específica. Foi naquele bercinho de vidro mesmo. Meu Deus. E aí a enfermeira pediu autorização para o cirurgião e falou, deixa eu tentar pela última vez. E ela usou a seguinte frase, dono da festa, chega aqui. Ela acessou a veia que já tinham tentado e ninguém tinha conseguido, nem o cirurgião. Mas o médico dos médicos já Glória estava a ali Deus. naquela sala, enquanto eu cantava do outro lado com o coração partido. Meu Deus. Não me vitimizei, não pedi oração primeiro, eu entreguei. Eu acredito que antes de você pedir, entrega algo para Deus. Amém. Porque eu não me preocupei como que ela estava naquele momento. O Senhor, no caminho do altar, o Senhor falou, canta aqui, que eu vou entrar lá, eu vou acessar lá. E aí eu voltei e falei, pastor, deu tudo certo, Glória a nem Deus. passou pela cirurgia, microcirurgia, né? O Senhor usou uma enfermeira e ela acessou a veia que ninguém tinha acessado. Jesus. Meu Deus. Esse processo no hospital durou quanto tempo? Eu fiquei quase 4 meses morando dentro de um hospital, mas eu tive apoio das minhas irmãs, de amigos, porque todo final de semana eu tinha que arrumar alguém. Eu precisava trabalhar. Eu tinha adquirido muitas dívidas por conta da minha ausência no serviço, gasto para ficar indo para o hospital. Perdemos o carro porque não tinha como pagar a parcela, mal trabalhávamos, porque tinha que ficar no hospital. Então, no sábado, eu ficava no salão e tinha que ficar alguém para mim. No domingo, eu queria ir para o culto. Eu não abria mão de estar no culto. Amém. E durou quase 4 meses esse processo. Então foram meses sem conseguir pegar a sua bebê no colo. Teve uma vez que ela estava toda cheia de aparelhos, de fios e aparelhos, porque ela precisava ser monitorada. Nesse período, eu perguntava para os médicos, ela não tem melhora? Por que eu não vejo minha filha tendo alta? Todo mundo vai embora. Chegou um momento que ela ficou isolada, ela fedia pus tão Meu grande Deus. que eu não conseguia dormir. Eu ficava cochilando, porque o mau cheiro era tão grande que ela teve que ser isolada. Ficou num cantinho. Meu Deus. Era. E eu falava, Deus, ela está fedendo. Esse mau cheiro é da minha filha. Porque quando foi operada a quinta coaxetuba, o doutor fez a primeira cirurgia errada. Ele perfurou todo o estômago dela, o suco gástrico vazava por toda a extensão da barriga e ela foi apodrecendo toda. Por isso o choro, por isso a dor, porque ela estava necrosada por dentro. E um dia à tarde de quinta-feira, ela começou a chorar, ela em coma, ela gemia. Meu Deus. Gemia e tirava os aparelhos, amarraram os 2 bracinhos dela. Agora não foi um, foram os 2 bracinhos dela para trás. E a médica falou assim, a dor dela é tão grande que mesmo ela em coma, ela sente. Meu Deus do céu. Foi, pastora. E aí tiraram ela do coma para ver como que aquela bebê ia reagir. Quando tirou do coma, ela gritava de dor, que foi estourando 12 pontos na barriga dela. Ela com 2 meses, era como se fosse canto a canto da barriga. E um dreno. Ela gritava tanto que estourou, aquele monte de tripa começou a cair na cama. E eu gritando, enfermeira, enfermeira, doutora, doutora. Para parar que caísse aquele bolo de tripa, né, que era o intestino, eu segurei com a mão e com a outra mão eu tirei foto. A médica falou assim, não pode, mãe. Eu falei, doutora, eu estou tirando foto, Deus vai fazer milagre, eu preciso provar o milagre. E ela falou, você está contaminando. Eu falei, me dá uma gaze. E tirava foto daquele intestino no bercinho. Era como se fosse maior que ela. Ela estava muito mirrada, couro e osso. E eu lembrava daquelas crianças da África. E eu falei, eu estou trocando osso. Era osso, doutora, pastor. Eu trocava osso dentro da UTI. E eu olhava para o céu e falava, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, que silêncio é esse? O que foi que eu fiz? Para minha filha estar passando por isso. E o silêncio de Deus, ele dói, ele sangra num nível que não tem remédio que arranque aquela dor do silêncio de Deus. E não é porque ele é ruim, é porque ele quer ter o nível, ele quer te levar ao nível de intimidade, que lá na frente, hoje eu estou contando esse testemunho, mas o processo da dor foi muito grande. Para chegar a contar,
eu vi a medicina desenganar minha filha. E passado uns dias depois, aí eu fui para casa, voltando ao assunto, né? Eu vi minha filha ali passando muito mal. Novamente, eu não suportei ficar no hospital. A minha irmã foi ficar com ela e a médica olhou para minha irmã e falou assim: você vai ter que assinar um termo, porque ela pode falecer na sala de cirurgia. Ela é um bebê que ela não tem estrutura para ser operada, mas nós precisamos colocar o intestino para dentro, o fino, porque o grosso já estava, não tinha mais o grosso, né? A gente precisa colocar o intestino para dentro. Só que ela não tem, ela pode não resistir. Você pode assinar o termo? E aí ela ligou e ela falou assim: eu assino. Ela falou assim: se ela sair da mesa de cirurgia, ela vai sair entubada. Se ela sair, ela vai sair entubada. E aí, quando ela ligou para mim, nós de novo nos reunimos na sala da minha mãe. Eu acho que tinha umas 30 pessoas naquela sala. As vizinhas, católico, tudo quanto foi religião, se dobrou ao Deus de Israel. Todos nós de joelhos, foram 5 horas de cirurgia, 5 horas de joelho naquela sala. Clamando, chorando, para que Deus não deixasse ela sair em coma. E quando terminou a cirurgia, ela saiu bem inchada, bem debilitada. E a minha irmã falou, ela saiu só com aquele caninho de ar, de oxigênio, para ajudar, para auxiliar na respiração, mas não precisou ser entubada. E a médica que operou, a doutora Andréia, falou assim: eu reciclei o que restou dentro dela, porque tudo estava necrosado. A primeira cirurgia foi feita de forma errada. O médico perfurou todo o estômago dela e o suco gástrico vazou e contaminou os órgãos. Então ela falou, eu cortei um órgão, cortei os órgãos e fui costurando um no outro. Ela falou, eu fiz plástica dentro dela. Mas eu não garanto. E, novamente, ela não garantia que ela sobrevivesse. Meu Deus. E chegou um dia, com 3 meses cravados dentro da UTI. Meu Deus. Nas terças e nas quintas era o meu culto. Ela começou a gemer muito. Num berço de vidro, bem pequenininho, ela estava cheia de aparelhos e eu não podia virar. Porque se um aparelho se deslocasse, ia dar mau contato naquela esqueci o nome, naquela máquina. Uhum. E eu falei para a enfermeira, chefe, Viviane, eu falei assim, eu quero segurar ela no colo, porque eu sei que se eu segurar, ela vai parar de gemer. E ela falou, mãe, eu não posso deixar, porque eu não posso tirar os aparelhos dela. Eu falei, deixa eu virar ela de lado e ninar ela pelo menos, deixa eu tocar, sentir o corpo da minha filha. E ela falou, mãe, eu não posso. Aí veio uma outra enfermeira e falou assim, eu vou te dar o privilégio de ninar sua filha de novo. Porque ela estava desenganada. Eu não podia. Poderia ser que eu ninasse ela uma outra oportunidade ou não. E ela falou assim, eu vou deixar os aparelhos principais. Dos batimentos eu vou tirar. Quando ela tirou alguns fios, alguns eletrodos dela, que eu peguei aquele saquinho de osso e coloquei, ela respirou fundo assim, como se estivesse descansando no meu colo e eu balançava ela. Eu chorava junto com ela. Porque eu falava, obrigada pelo privilégio de poder balançar minha filha de novo, de sentir de novo no meu colo. E depois que eu ninei ela, ela se acalmou. E a doutora falou assim, ela queria sentir você, mãe. Ela estava sentindo falta do seu corpo, da sua pele, de sentir seus batimentos cardíacos junto com o dela. E eu coloquei ela de volta naquele bercinho. Eles voltaram a amarrar o bracinho dela para ela não arrancar os aparelhos, porque mesmo ela em coma, ela sentia muita dor. E daquele dia em diante, elas me autorizaram a poder colocar ela de lado e ninar para ela dormir, mesmo dentro do berço. Porque elas tinham medo, era muito fio. E ela estava muito debilitada. Então, elas tinham medo de soltar alguma coisa. Então, eu só ficava do lado dela, só olhando. E teve uma auxiliar que se apegou a ela. A enfermeira Francine. Só que essa enfermeira se afastou. Do nada, ela se afastou da minha filha. Ela não falava mais comigo. E um dia eu perguntei assim, por que você não cuida mais da Ellen? Aí ela olhou para mim e falou assim, porque eu me apeguei à sua filha.
Ai, meu Deus. E o caso dela não tem cura. Então, a minha chefe pediu para eu me afastar. Porque se ela vier a falecer, eu não sofro tanto. Eu falei, meu Deus, o caso dela é difícil. E aí eu pedi para conversar com a enfermeira, a doutora Edna, que era a doutora responsável. Ela falou assim, mãe, eu vou ser muito honesta com a senhora. O caso da sua filha nunca aconteceu no Brasil. Meu Deus. Ela é o primeiro caso, nós não sabemos lidar com o caso da sua filha. Gente, lembrando que foi por conta de uma vacina. 2 gotinhas na boca. Uma vacina. Todo esse processo. Sim. Essa vacina ela tinha 3 anos de uso, de aplicação no mundo. No mundo. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, parece, na época, se eu não me engano, e em 1 milhão, uma criança poderia vir a óbito. Meu Deus. Tanto que a doutora, quando ela me explicou, ela falou assim, mãezinha, nós não sabemos lidar com o caso da sua filha, até para medicar, nós estamos sendo orientados pelos médicos dos Estados Unidos. Meu Deus. Pelo Orkut. Não tinha Face, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha nada, era Orkut. Ela falou assim, os médicos pelo Orkut nos orientam e a gente medica a sua filha. Mas o quadro dela é vegetativo. Meu Deus. E eu falei assim para a doutora, mas essa vacina existe há muitos anos? Porque eu nunca ouvi falar. Ela falou assim, no mundo ela existe há 3 anos. E a sua filha no Brasil é o primeiro caso. Tanto que está repercutindo no país inteiro o caso da sua filha. Meu Deus. Para que outros médicos saibam tratar os pacientes quando acontecer esse mesmo problema. E aí, ela falou assim, em 1 milhão de crianças, uma pode vir a óbito e a sua filha foi sorteada. Meu Deus. E chegou um dia que uma doutora roqueira me chamou e falou assim, mãezinha, eu vou ser bem franca com você. Sua filha, ela tem horas de vida e se sobreviver, ela sobrevive até amanhã, 2 dias no máximo. Eu vou te pedir que você chame todos os parentes mais próximos para se despedir dela ainda hoje. Porque ela está em fase terminal, isso já tinha passado 3 meses. Nós não temos mais o que fazer, porque ela estava piorando mesmo. E eu olhei bem dentro dos olhos delas, da doutora, e falei, doutora, acabou o teu recurso? Ela falou assim, acabou. Eu falei, a medicina foi esgotada? Ela falou assim, foi. Eu falei, não te desmerecendo, mas eu sirvo a um Deus que te deu limite dentro da ciência. E Ele é médico dos médicos. Ele é médico por excelência. Amém. Quando o recurso da terra termina, Ele chega com o recurso do céu. Amém. Ela olhou para mim e disse assim, mãe, a sua fé me comove. Eu já vi milagres acontecer aqui dentro desse hospital, através da fé. Então, se você tem fé, reza. Mas chama a tua família para se despedir. Eu falei, a senhora não entendeu o que eu falei, doutora. Eu disse que Deus é médico dos médicos. E Ele vai operar o milagre na minha filha. Ela falou assim, mãe, deixa eu te explicar. Intestino não se recupera, não tem transplante, é o fígado que se regenera, né? Uhum. Ela falou, não tem transplante, ele não se recupera, sua filha não tem como sobreviver. Onde ela vai conseguir comer, fazer digestão, fazer o processo do processo das fezes, ela não tem mais como fazer isso. Se ela conseguisse sobreviver, ela sobreviveria com moço de colostomia, ela não ia conseguir ser uma criança, ela ia viver em coma, em estado vegetativo. Falei, doutora, começou eu não podendo gerar. O Senhor me fez gerar. E Ele me trouxe até aqui para fazer um grande milagre. E o dia que ela for curada, eu quero um raio-x para provar o que Deus fez dentro dela. E ela chorou junto comigo, eu dizendo isso em lágrimas. E ela chorou junto comigo e disse, mãezinha, então reza, porque eu quero ver esse milagre acontecer. E eu fui para o banheiro do hospital, depois de ter dito isso a ela. O lixo, ele transbordava. Não era aquele lixo que tinha tampa. Isso tem 18 anos. Não estava com tampa, o lixo. Era aquele cesto que estava aberto de transbordar. Uhum. E eu baixei a tampa do vaso, me virei contrário do lixo, dobrei meu joelho em cima da tampa do vaso do banheiro. Aquele foi o meu altar. Meu Deus. E eu comecei a chorar ali, baixinho, com um pano na boca.
e disse: Deus, o Senhor me deu ela saudável. O Senhor me fez gerar onde eu não podia gerar. O Senhor me fez uma promessa. Como Abraão teve um filho, o Senhor pediu e ele foi entregar. Eu estou entregando a minha filha, estou devolvendo aquilo que é teu. Pode levar. Eu vou entender que o Senhor me fez um milagre, me fez gerar, me deu o privilégio de ser mãe, mas o Senhor está querendo para si. E eu te devolvo a Ellen, porque antes dela ser minha, ela é tua. Eu não quero ela em quadro vegetativo. E se ela está viva, porque eu estou orando para ela ficar viva, eu estou me desprendendo agora. Meu e pode Deus. levar, conforta o meu coração e da minha família e toma o que é teu. Meu Deus. Voltei para o quarto. Arrasada, acabada e pensando, agora ele vai levar, porque eu entreguei, eu me desprendi daquilo que é dele. Quando chegou a noite, veio uma moça que nós consideramos como tia do Rio de Janeiro. Ela estava 3 dias em jejum e oração, só tomando água. Ela falou: quero ficar com a Ellen hoje. Eu falei: Neide, o nome dela é Neide. Neide, eu não pode, porque só os parentes muito próximos. Ela falou assim: fala que eu sou tia. Eu falei: mas vai estar mentindo e não é tia, e mesmo se for tia, não pode. Mas como ela já estava para morrer, eu falei, expliquei. Falei: olha, minha tia de consideração, tal. Deixou ela ficar. Vim para casa, fui para casa. Quando a Neide chegou na porta da UTI, o Senhor tomou ela em mistério. Meu Deus. Ela já entrou marchando e falando em mistério dentro da sala da UTI, onde o silêncio era total, absoluto. Ela já entrou marchando e tudo começou, aquele clarão dentro da sala da UTI. Ela foi no aparelho da onde ela estava deitada, colocou a mão na barriga da minha filha e começou a orar e repreender e ordenar que tudo que estivesse fora do lugar voltasse ao seu lugar de origem. E os aparelhos começaram a apitar, 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 apitar. E ela marchando na frente da minha filha. E aí as enfermeiras de plantão, o médico de plantão, falou: o que está acontecendo? Aí ninguém entendia, porque estava tudo estável, tudo há 3 meses e meio, tudo parado. Quando ela começou a orar e declarar, tomada pelo poder de Deus, dentro daquela UTI, começou a disparar o aparelho e começaram. Aí a doutora do plantão pôs o aparelho na barriga dela. Começou a ouvir bum, bum. Algo batendo. Não era o coração, porque estava na barriga. O que aconteceu? Vai ter que tirar raio-x. Mas já havia tirado o raio-x meia hora antes da visita. O quadro dela era debilitado, ela não podia receber mais uma radiação da radiologia. Só que para entender o que estava batendo, ninguém acreditava o que estava batendo. Aí falou: nós vamos ter que tirar mais uma radiografia. Só que o silêncio do resultado da radiografia reinou naquele hospital. O que aconteceu? Subiu porteiro, recepcionista, fono, ortopedista. Aquele UTI ficou pequeno. O que aconteceu? Tem intestino. De onde saiu o intestino? Chegou uma senhora aí, uma que era tia, começou a orar, falar uma língua aí, e começou a disparar o aparelho. A gente foi ver o que estava acontecendo, começou a bater o intestino no lugar. Me ligaram para ir lá, porque estava decretada a morte. E aí, ninguém acreditou. Quando eu cheguei no hospital, a mãe da bebê lá do intestino era assim, eu não tinha nome, era mãe do bebê do intestino, da bebê do intestino. E aí, eu falei assim para a doutora: eu disse que Deus ia colocar dentro dela outro intestino. Aleluia. A senhora não acreditou. Mas eu disse que o meu Deus, quando o teu recurso acaba, doutora, não é desmerecendo o teu trabalho, é dizendo que ele é médico por excelência. E ela começou a desenvolver, né, ter esse outro intestino, aí começaram a dar 1 ml de leite por sonda. Depois, ela recusou, porque como ficou 3 meses e meio tudo parado sem se alimentar, ela recusou. Depois aumentaram de 2, 3 ml, ela começou a não fazer mais aquele líquido verde, evacuar o líquido verde, ela começou a uma coisa mais amarelada, pastosa, ou seja, o intestino que não tinha, o Senhor colocou dentro. E a cirurgiã que fez a última cirurgia nela falou assim: eu não sei o que aconteceu, porque não era para ter intestino, não sobrou nada, eu reciclei os órgãos dentro dela. Colocou
lá no quarto de cima. E ela gritava a madrugada inteira. Ela sempre foi comilona. Tanto que eu falava que eu tinha que ter 2 empregos, porque ela comia demais. E ela começou a comer, e gritava de madrugada. Era, de 1 ml foi para 60. Resumindo, foi para 60. De repente, a minha irmã, que ficava com ela no final de semana para eu poder ir para o culto, juntou a mamadeira das 3 horas com a das 6 para dar 120. E a menina ficava quieta. Aí eu falava para a mocinha da alimentação, eu preciso de 120 ml, que ela mama 120 ml. Não pode. É a neném do intestino? Não pode. Ela está em fase de adaptação. Eu falei, doutora, Jesus curou minha filha. Quando ele cura, ele faz pela metade. Traz o leite. Não dava. Aí eu falava para ela, traz escondido, nunca vou te dedurar. Eu só quero que minha filha fique quieta, porque ela chora de fome. Resumindo, pastora, um dia de culto de domingo, eu falei para o pai dela, você fica com ela no carro, que eu vou pedir para o pastor oportunidade hoje. Quando eu tiver a oportunidade de começar a louvar, você entra com ela no colo. E eu lembro que o pastor pediu oportunidade, ele me deu, e eu comecei, mas ele vem aí, e vem para decidir, se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. E o Senhor, ele foi além da medicina. Tanto que no dia da alta dela, eu dei um altar para cada doutora, cada enfermeira que estava que fez parte do processo. Eu dei uma Bíblia do Novo Testamento e falei que fique notório o que o Senhor fez na vida dela. Meu Deus. E na alta dela, a cirurgiã entregou um buquê de flores e falou, não era para ela estar viva. Ela falou, eu nunca vi isso acontecer aqui no hospital. Jesus. Doutora Andréia, ela ficou surpresa quando a minha filha teve alta. E eu consagrei ela a Deus. Porque antes de gerar dentro de mim, já havia sido gerada no coração de Deus. E quando eu me desprendi, falei, pode levar que é tua, eu entendi que o que é de Deus a gente não tem que se apegar, a gente não tem que ter medo de perder. Que o que Ele dá, Ele não toma. A obra dele é completa. Aleluia. Ele não faz nada pela metade. Meu Deus. Eu vi a mão de Deus de uma forma sobrenatural na minha vida, através da vida da minha filha. Mas no período do processo, a dor foi grande, eu sangrei, eu chorei, mas eu nunca murmurei, eu nunca questionei a Deus, eu nunca desacreditei no poder da cura. Eu sabia que eu estava sendo prensada, mas nunca questionei, o Senhor deu, agora o Senhor quer tomar. Não. E o que eu quero deixar para vocês que estão nos assistindo é que não importa o período que você esteja hoje, talvez você esteja num processo que está sangrando, que está doendo, você está sendo prensado por Jeová. Eu vejo o exemplo da cana. A cana, quando ela está sendo passada pela moinha, quanto mais você acha, não tem mais caldo. Meu Deus. O homem vai lá e passa a cana e ela solta um caldo. E você fala, não tem mais como sair caldo. E de novo aquele bagaço, o bagaço, solta um caldo. E eu digo para você, no teu processo da cana prensada, da oliva prensada, o Senhor está com você. Nunca duvide do poder da oração. E não é de qualquer maneira que você recebe o milagre. Você recebe posicionado. Só vive o milagre quem passa pelo processo e não duvida do poder de Deus. Meu Deus. A oração é a chave que abre todas as portas. Meu Deus. Meu Deus. Ai, tremendo negócio. Gente, e assim, ela ainda estava me falando de um processo de depressão que ela enfrentou.
esse processo foi depois dela receber alta, depois desse Foi bem sobrenatural? depois, ela tinha 6 anos. Sim. Como que aconteceu de você ir entrando nessa depressão? Se houver muitos detalhes que seja muito pessoal, fique à vontade, Sim. mas foi outro milagre que você Foi viveu, outro milagre. né? Foi outro processo de milagre que você passou. Por que que eu faço questão que você me conte sobre esse processo da depressão? Porque a gente está vivendo hoje, né, uma geração que tem tanta gente que enfrenta síndromes que é ansiedade, síndrome de pânico, depressão, e muitas das vezes as pessoas elas não entram pelo caminho da oração, né? Claro, tem médico, tem que ir mesmo, tem que ir. Você precisa buscar esse alívio, mas sem esquecer que Deus ele é o dono do milagre, né? E às vezes a pessoa ela fica tão cansada do processo, né, da depressão, que opta pelo caminho que seja mais fácil de dar ali uma tranquilizada, uma acalmada, né, no coração, nos ânimos da pessoa. E esse processo aí, como é que foi? Esse processo da minha depressão foi quando eu estava num relacionamento onde Deus não estava presente. Hum. Ela já tinha 6 anos, né, eu já não estava mais casada com o pai dela. E eu entrei num relacionamento onde Deus não tinha onde não tinha a bênção de Deus. Uhum. E era um relacionamento bem conturbado. E tudo começou com descobertas de coisas, de situações. E eu fiquei 16 dias sem dormir. Eu dormi nesses 16 dias, 1h30, 1 hora. Em 24 horas eu dormi isso durante 16 dias. A minha memória, a minha mente começou a ficar fraca. Até que a minha vizinha, eu sempre fui muito ativa, lavava a minha casa, limpava tudo, cantava. E ela começou a ver silêncio, não ver mais eu no quintal. A dona da casa entrou, eu estava no quarto escuro, ela me descobriu, falou, você está com depressão. Meu Deus. Vai tomar um banho. Eu falei, não quero tomar banho. Ela falou assim, vai sim, lava o seu cabelo, toma um banho, limpa a sua casa. Eu pesei 41 quilos. Nossa. Eu falei, eu não quero. E ela falou, eu te ajudo. Eu falei, não fala para minha mãe morava na mesma rua. Eu falava, não fala para minha mãe que eu estou com depressão, porque minha mãe vai sofrer. E aí ela falou, se você tem convênio, eu falei, tenho. Ela pegou e marcou uma consulta com o psiquiatra e foi comigo para a consulta. Só eu e ela sabíamos dessa situação. Meu Deus. E ela foi comigo para o psiquiatra. E chegando lá, ele me passou alguns medicamentos, pediu para eu fazer acompanhamento com o psicólogo também. Só que esses medicamentos, eles começaram a ter efeito contrário em mim. Eram medicamentos muito fortes. Então, eu saí nua na rua, não sabia o que estava fazendo. Nossa. Esse relato eu tenho porque as vizinhas me falaram. Você lembra que você estava nua na rua? Eu falava, não. Você conversou com a gente. Eu falava, não lembro disso. Meu Deus. E eu via demônios dentro de casa. Eu tinha visões, eu tinha pesadelos. Eu tomava o remédio e eu via como se o teto ele tivesse uma boca e ele quisesse me morder. O teto e a parede, sabe a divisória do teto? Ele abria como se fosse boca de jacaré. A cortina ela ficava como se fosse uma cobra armada. Meu Deus. Com arma para me pegar, me matar, e eu ficava Tava tendo desesperada. alucinação. A minha irmã tinha que ficar comigo, até que meu pai falou assim, eu vou tirar sua filha de dentro de casa, porque você pode matar ela sem saber o que está fazendo. Meu Deus, verdade. E aí eles tiraram, ela ficou um tempo com minha mãe, com meu pai e com o pai dela, e a minha irmã dormia comigo. Para que eu não fizesse loucura, né, não desse cabo da minha vida sem saber o que estava fazendo, ou sair na rua para fazer besteira. E eu vou dizer para você que foi um período muito difícil para mim, porque as pessoas me olhavam com dó. Na minha família, a gente não sabia o que era isso, não sabia lidar com isso. Ela tinha 6 anos, né? Na época, hoje ela tem 18. Então, assim, eu estava sem estar na igreja, estava sem frequentar. E aí eu comecei a ouvir o R.R. Soares, o apóstolo Agenor Duque, Valdemiro, Santiago. Comecei a ouvir pela rádio.
para que eu pensava assim, se tiver o rádio ligado em algo evangélico, o diabo não entra aqui dentro, porque eu via o diabo. Era uma mistura de alucinação com o espiritual, sabe? Era uma opressão que eu sentia muito forte na minha cabeça. Eu tomava excesso de remédio para tentar me matar. Eu tinha medo de pessoas. Se eu tivesse num ambiente que tivesse muita gente, eu ficava com medo. Eu tinha que fechar os olhos e me agarrar em algo que me trouxesse segurança. E eu falava, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso que eu sei que se eu for, eu vou ser curada disso. Não é demônio, tem coisa na minha cabeça. Eu sei que tem o espiritual, mas tem o físico também. E aí eu ficava no culto lá no fundo, porque eu tinha vergonha das pessoas me verem tão debilitada, tão magra daquele jeito. Uma pessoa que sempre foi muito ativa na igreja, sempre participou de tudo, sempre fez tudo na igreja, sempre foi ali, e de repente está naquela situação, era vergonhoso. Quando, na verdade, todo ser humano, ele é frágil. E quando você passa por um momento de você está debilitado, você tem sim que pedir ajuda para alguém. Você não tem que ter vergonha, porque a vergonha pode te levar à morte. Meu Deus. É você ser negligente com você mesmo. Pede ajuda, pede socorro. Eu tinha vergonha, mas eu estava morrendo. Talvez se eu pedisse ajuda, eu teria suporte de outras pessoas, mas eu me isolei. E cada vez mais eu ficava pior. Até que chegou a época, na época eu estava de férias da faculdade, da creche onde eu dava aula. Quando voltou a época de eu trabalhar, eu não conseguia. Eu tive que ir na creche com muita vergonha. Minha mãe foi comigo, porque eu tinha medo de andar sozinha na rua. Minha mãe foi comigo. E eu falei para a diretora, eu não tenho condições de voltar da aula. E ela falou, volta no médico, né, e explica a situação, você vai continuar afastada. E esse processo foi bem complicado na minha vida, porque eu não comia, eu só ficava no quarto escuro. A minha vontade era de morrer. Porque eu estava num relacionamento onde eu tinha uma dependência emocional tão grande que, para mim, perder aquela pessoa não fazia sentido eu continuar viva. Meu Deus. Entendeu? E eu tive que ressignificar isso dentro de mim. Eu tive que entender que Jesus era a minha base. Jesus tinha que ser minha base, não o homem. Não o homem. Que o homem trai, o homem mente, o homem engana, o homem te deixa, o homem te troca. Mas Jesus, ele é fiel. Em todo tempo, ele é bom. Só que quando você está no processo, você não entende isso, você não aceita isso. E aí, eu tive que começar a devagar, a orar dentro de casa sem força, a dobrar o joelho e não falar nada, que não saía palavra alguma da minha boca, mas eu falava, eu vou ficar de joelho. O Senhor tem que ver que eu estou de joelho, eu estou aqui, me enxerga. Senhor, eu estou aqui, olha para mim. E um dia eu estava ouvindo o missionário R.R. Soares, e ele estava orando sobre o espírito de depressão, com muita na simplicidade dele, ele orou com muita autoridade. E quando terminou aquela oração, eu olhei para aquele monte de remédio. Na época, pastora, eu estava na Caixa, eu ganhava R$ 850, eu gastava 600 de medicamento. Meu Deus. R$ 200 eu tinha que comer, pagar água, luz. Meu Deus. 200, imagina o que eu passei com a minha filha. Eu não tinha coragem de pedir para minha mãe. Nada. Meu Deus. Morando na rua da minha mãe. Até que um dia ela chegou, eu estava comendo só arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, só eu e minha filha. E eu falei assim para Ellen, falei, não é justo ela comer todo dia só arroz e feijão e ovo, só que um dia o ovo acabou. E eu não tinha mais nem ovo, era só arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Eu falei, filha, vai lá na avó, pede 2 ovos para você. Porque eu pensei, ela vai comer um agora e um à noite. E eu continuar no arroz e feijão. Aí minha mãe pensou, mãe, não adianta você enganar a mãe. Ela pensou assim, ela está vindo aqui pedir 2 ovos? A minha mãe fez uma jarra de 12 ovos e chegou no portão para levar minha filha para casa. Quando eu ouvi minha mãe com aqueles 12 ovos, eu só olhei assim, virei o rosto, comecei a chorar. Chorei de constrangimento. Falei, Deus, eu que sempre ajudei minha mãe. Eu sempre tive para dar, eu fazia cesta básica para os outros. E agora eu estou ganhando o ovo da minha mãe, ela está dividindo o que ela tem comigo. Chorei, chorei, chorei. E ela, para de besteira, menina, isso não é vergonha, não. Sou tua mãe. E aí, diante dessa situação, nome sujo, sem dinheiro,
foi época de festa junina, minha filha passava nas ruas, sentia o cheiro de um milho, falava, mãe, compra uma espiga para mim. E eu falava, vamos sair rápido daqui, vamos andar rápido para o cheiro sair, né? Sair daquele cenário, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma espiga de milho para minha filha. O dinheiro do pão era contado. E era um pão para cada, não podia comer 2. Não tinha dinheiro para comer 2 pães. E naquela situação toda, depois da oração do R.R. Soares, eu falei assim, eu nunca precisei de remédio para continuar viva. Eu nunca fui dependente de medicamento para dormir. Que demônio é esse que entrou? O Senhor me abriu uma visão assim, ó. Eu falei, não vou aceitar. Aí eu peguei o cesto de lixo, comecei a ler o nome. Demônio tem nome, remédio também tem nome. E eu comecei a orar. Amitriptilina, Rivotril, clonazepam, diazepam. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Comecei a jogar no lixo. Eu nunca mais vou tomar vocês, porque eu nunca fui dependente de vocês para sobreviver, para ser alguém na vida. Eu voltarei a ter dignidade. Amém. Eu voltarei a trabalhar. A minha casa voltará a ser próspera. A minha vida voltará a ser próspera. Comecei. Deu a noite. E para dormir. Sem remédio. Eu falei, Jesus, eu não vou voltar para o lixo, não. Eu não volto para o lixo para pegar, porque eu usei a autoridade. O demônio vai rir da minha cara. Estava tudo na caixa, pastor. Eu tinha comprado naquele dia os remédios. 600 remédios, 600 reais. Só que o lixo tinha passado de manhã, eu joguei à tarde, ou seja, ele ia passar depois de 2 dias. O remédio estava lá ainda. E para dormir, eu falei, não vou. Eu ficava zanzando madrugada para lá e para cá. Eu falei, Senhor, eu creio no poder da oração. O Senhor me deu ousadia para profetizar sobre os medicamentos. Eu não vou voltar para o lixo. Glória a Deus. É vergonhoso isso, Senhor. E aí eu voltei no psiquiatra e falei, eu quero alta, que eu quero trabalhar. Ele falou, mas você está tomando medicamento? Eu falei, não. Como assim você parou? Eu falei, doutor, então, eu sou evangélica e eu usei a minha fé. Não é aconselhável fazer isso, gente. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento. Sim, o meu caso, eu estava em desobediência. Eita. Foi um período de desobediência. E a desobediência tem consequência. Eita. Todo pecado, ele te leva à morte. Né? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, eu passei por esse processo porque eu estava no processo de desobediência. Eu estava fora da vontade de Deus. Tanto que um dia eu questionei Deus. Eu falei, Deus, por que isso? Por que ele faz isso comigo? O Senhor falou assim, está decepcionada? Eita. Eu dirigindo, voltando de um culto. Está decepcionada? Eu confiei a você um dom. Meu Deus. Eu confiei a você um chamado e você me decepcionou. Você está sentindo na pele o que eu sinto. Nossa, foi um tapa na minha cara naquele carro. Eu comecei a dirigir e chorar. Eu falei, Deus, me perdoa. Me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a voltar ao que eu era. A valorizar. E aí veio aquela passagem dos talentos. O que foi que eu te dei? Eita. Quantos talentos eu te dei? Quanto você tem multiplicado? Você enterrou? O Senhor me constrangeu, só eu e ele, no carro. E eu falei, o que mais me comoveu, me constrangeu, na verdade, foi ele dizer, você está decepcionada? Você está sentindo na pele o que o meu espírito sente com o dom que eu te dei, com o chamado que eu te dei. O que foi que você fez? Meu Deus do céu. Rapaz. Babado. Bom, enfim, ainda bem que, assim, né, gente, cada um tem a sua história. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus, ele não pede pouco para quem ele confia muito. Ai, pastora. Isso é pesado. Mas é uma realidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas jamais entenderiam a sua posição, a sua postura de jogar remédio fora, enfim. É loucura, porque isso é medicina. Sim. Só que eu entendi que o que eu estava vivendo ali era resultado de desobediência. E assim, não é que a gente está espiritualizando tudo, né? Até porque a gente, né, não é doido assim. Não é espiritualizando tudo, mas o Espírito, ele testifica. Ele testifica. E talvez, né, tem muitas pessoas que não entendem. Mas para que Deus ia ferir a filha dela para um propósito? Que Deus é esse? Pessoas que não entendem, está tudo bem. É a sua opinião. Só que tem pessoas que realmente Deus
leva até o vale, leva até o processo. Por quê? Porque tu não é a única que vai passar por coisas assim. Sim. Então, Deus precisava marcar de alguma forma. Deus precisava mostrar de alguma forma, através da vida de alguém, que tem solução para a tua vida. E ela foi a escolhida. Um instrumento escolhido pelo próprio Deus. Verdade. Deus não fere qualquer pessoa. Deus ali não entrega dons, riquezas para qualquer pessoa. Sabe? Então, o teu posicionamento foi fundamental. A forma de você contar, de você falar. Eu estava até contando aqui para ela, né? Porque teve um momento que a gente deu uma cortada aqui, porque realmente ela falando, eu falei, gente, eu não via o rosto da Risa mais, eu estava nos ambientes ali, enquanto ela contava o testemunho e a história. Né? Então, para quem não crê em milagre, eu sinto muito, a dose hoje foi dobrada aqui. Né? Então, quem não crê vai passar mal com tudo que ouviu. Mas quem acredita, eu tenho certeza que recebeu aqui, porque de verdade eu estou me tremendo por dentro, né, com tudo que eu absorvi aqui, porque quem vê cara não vê coração, né? Você mostra a cena, que nem eu falei, te acompanho, vejo você ministrando, adorando o Senhor. Ninguém nem imagina. E detalhe, no momento da minha dor, eu nunca deixei de adorar. Eu não perdia culto, onde me chamava para cantar eu ia, não me lamentava, não negava convite, porque eu sabia que não era sobre mim. Uhum. Por trás de tudo isso havia um propósito. Quantas vezes a gente passa um vento pequenininho e desanima de tudo? Desanima. Exatamente. Você quase perdeu sua filha e estava igual uma leoa. E por conta de um relacionamento, você entrou em depressão. Foi. Olha só que coisa. Que coisa. Estava igual Elias. Manda fogo, Deus. Aí Deus mandou fogo. Ah! Aí Jezabel, vou matar, pronto. Aí ele, Deus. Mas por que isso? Porque, cara, Deus ele não tira a nossa humanidade. Deus Sim. ele respeita isso. E é muito doido, porque realmente tem situações na nossa vida que a gente fala, isso vai me engolir. Aí você se posiciona e vai para cima. E tem situações que você fala, oxe, por muito menos eu estou me deixando levar. Verdade. Sabe? É sempre Deus ele revelando o poder dele através de nós. Por que você estava como uma leoa quando a sua filha estava naquela situação? Porque Satanás estava atuando. E como mãe, como instrumento de Deus, e como alguém que estava ali para viver um milagre, você precisava ter aquela postura. Sim. Você precisava reagir daquela Era forma. necessário. Né? Então, de lá para cá, você não teve descanso. Eu posso até estar falando bobagem aqui, mas o momento em que você conseguiu parar para o teu físico respirar foi quando você estava em depressão, então? Foi. Porque ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Eu sei que parece ser loucura, minha gente, mas Deus não perde oportunidade, não. Então, tanto que aí, minha filha, bicha, ó, ressuscitou, a Fênix. Ressuscitou, jogou remédio, vai para lá, o Satanás que foi tomar os remédios É dela. loucura, mas eu fiz na autoridade do Espírito Santo. Porque eu fiquei 9 meses em depressão tomando medicamento. Meu Deus. Então, eu passei pelo período da depressão, do fundo do poço, de me dopar para morrer, para acabar com aquela dor que eu sentia. Porque, na verdade, quem diz que quer se matar, ele não quer se matar, ele quer acabar com o problema. Que alívio. Então, a superdosagem para acabar com aquela dor, nem isso o Senhor permitiu. Ele falou, você vai ficar bem viva. Amém. E até que eu usei a autoridade, ousadia, que eu não aconselho as pessoas a fazerem isso. Cada um, Deus tem um propósito. Uhum. Cada um, Deus tem um processo. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa, pastora, que outra pessoa não teria coragem de falar. Uhum. Mas a depressão não é que você fica curado. Uhum. Todo dia ela te dá bom dia. A depressão, ela bate na sua porta todos os dias. Uhum. Cabe a você a reagir e falar, epa, eu vou levantar, vou trabalhar, vou me arrumar. Cabe a você. Por quê? Quando você passa
pela primeira depressão, pelo primeiro processo, você não sabe como chegou ali. Mas quando ela vem de novo, você fala, epa, Você já estou querendo me reconhece. isolar, estou querendo ficar sozinha, não quero ver. Ela está voltando. Você tem que rebater. Tudo começa aqui Na dentro, no mente. cognitivo. Se o seu cognitivo reagir, o resto flui. Então, hoje eu falo para você, a depressão ela não vai embora de vez. Todo dia ela te dá bom dia. Só que o nosso papel é reagir. E a gente sabe que por trás de tudo isso há uma opressão. Exatamente. Os psicólogos, obviamente, vão discordar de mim, mas por trás de tudo isso há uma opressão, porque a depressão ela te leva a várias consequências. Você perde dignidade, você perde família, você perde trabalho, você perde vontade de viver. Quem é que... O dono da vida é Deus. Quem é que quer tirar a vida? É o inimigo. Então, por causa da depressão, você só pensa em tirar a sua própria vida. Então, ela começa de forma sorrateira. E ela vem numa avalanche de destruição muito grande. Verdade. É até bom, né? Vamos dizer assim, sei lá, se é a forma certa de falar. Você passar por coisas assim, porque depois você consegue identificar e sabe como sobressair. Né? Eu digo isso porque eu passei um tempo que eu tive crises de ansiedade terríveis. E na época que eu tive crise de ansiedade, há mais de 10 anos atrás, gente, não se falava sobre isso. Era tão forte que eu deitada na cama, quando a mente era afetada assim do nada, eu começava a tremer. Sabe quando você está com frio e treme de bater os dentes? Meu Deus. Eu tremia daquele jeito. Então, quando o Senhor, né, porque foram 10 anos passando por aquilo. Meu Deus. 10 anos. Eu tinha medo de contar para meu esposo e ele não entender. Até que um dia eu falei, eu preciso falar porque eu não aguento mais. Né? E aí ele, no dia que ele me percebeu que eu comecei a tremer sozinha, do nada, né? Ele me abraçou e falava assim para mim, calma, respira devagar, você é mais forte do que você pensa. Avisa para a tua mente, avisa para o teu consciente aí, que você é mais forte do que você pensa. E esse é o segredo para acalmar quem está tendo crise de ansiedade. Não é agitar, não é correr, não é barulho, não é gritar. Não. Pega na mão, senta. Tranquilizar. Acolhimento. Respira. Então, assim, quando queria vir, a gente já identifica, a gente já consegue reagir diferente para ir vencendo dia após dia. Né? A gente não está imune contra isso. A gente vive num mundo que é correria, a gente é cobrado por todos os lados. Nós nos cobramos demais. Sabe? E fora ainda as ações espirituais, que a gente não pode anular, porque é real. Né? Então, eu creio que hoje você está aí, sabe como aconselhar uma mãe, aconselhar uma esposa, aconselhar uma jovem, você sabe o que falar para quem precisa, uma palavra de motivação. Eu tenho certeza, não foi em vão, né, tudo que você viveu. Sim. Hoje, como é que está a Ellen? Para a gente encerrar. A Ellen hoje tem 18 anos, trabalha, fez ETEC, agora concluiu a ETEC no médio com o técnico em RH, trabalha, graças a Deus. Ela não veio porque ela tinha acabado de chegar do serviço, tanto que eu achei que nem dá tempo, né? Quando eu estava saindo, estava chegando. E está uma bênção, graças a Deus. Sobrevivemos aos ventos. Glória a Deus. Ou seja, um milagre vivo, minha gente. Um milagre ambulante, que fala, que anda, que canta. Deus, e que funciona tudinho certinho, viu? Come demais. Come tanto, que eu já falei, tem que trabalhar em 2, porque para dar conta daquele... De meia hora ela quer comer, gente. Nunca abastece aquele bucho. Meu Deus do céu, a menina come. Vai pedir milagre? Filha, te amo. Oh, meu Deus do céu, Risa, eu quero agradecer, foi muito bom, muito, muito bom mesmo receber você aqui, poder ouvir. O prazer foi meu e a honra minha. Meu Deus do céu, quero pedir para você, o que eu peço para todo mundo, deixe uma palavra de incentivo, um puxão de orelha, uma reflexão para quem
está assistindo a gente aqui. O Senhor não chama covardes. Quando Gideão estava ali com aquela multidão para enfrentar uma batalha, o Senhor disse a ele: leve ao ribeiro e observe aquele que tomar a água, levar a boca, mas atento a todos os movimentos. Você nunca vai saber se você se curvar diante da vida, dos problemas. Você nunca vai saber de que lado o teu inimigo vai atacar. Meu Deus. Então, o crente, ele tem que estar posicionado em Cristo, na vigilância. Soldado que é soldado, não baixa a cabeça para tomar água, ele pode estar ferido, tirar um período de descanso, mas nunca parar de vez. Nesse período de descanso, é muito perigoso, porque você pode se acomodar. Então, observe os sinais, não se prostre, não se curve, você pode parar para tomar uma água, mas de olho atento nos teus adversários, porque você nunca sabe de que lado ele vai vir. E diante de uma guerra, é espada na mão, escudo na outra mão, Aleluia. e vai para cima. Porque o poder da oração, ela acessa o que você jamais conseguiria acessar na força do teu braço. Aleluia. Amém. Fique com essa mensagem de reflexão. Eu quero pedir para você que ainda não segue o nosso canal, deixe de preguiça, em nome de Jesus. Faça-me o favor, depois de um testemunho desse, passar por aqui só paisando e não ficar, pelo amor de Deus, tu é muito esquisito. Então, por favor, segue o nosso canal. A gente também está lá no Instagram, faz live aqui dos nossos cultos, né? Participe com a gente, compartilha, minha gente, essa história, porque alguém precisa ouvir. E o intuito do nosso trabalho aqui é lembrar as pessoas que a posição, a decisão pode reverter muitas situações, tá? Sua decisão muda a história. E com tudo isso aqui, o que a gente quer é lembrar que você pode. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima. Oh, glória.